Tudo bem, pessoal? Vamos falar um pouco hoje de processo administrativo, mais conhecido como ético-disciplinar. Então, o processo ético-disciplinar, que também é sinônimo de processo administrativo, é aquele processo que tramita contra você ou você faz uma denúncia perante o Conselho de Medicina. Também pode ser em outros órgãos, pois você pode ter um processo administrativo na Receita Federal, mas hoje nós vamos falar aqui de processo administrativo perante o Conselho de Medicina. Como que funciona e quais são as causas que ensejam esse processo? Primeira coisa, qualquer tipo de ato que você tenha contrário à ética preconizada pelo seu código de ética, você pode ser denunciado no CRM por qualquer pessoa, um particular, o teu paciente, um concorrente, uma colega que vê que você, por exemplo, fez uma propaganda ilícita, ilegítima, antiética. Esse cara vai te denunciar e você vai responder por isso. Em São Paulo, em especial, além do Código de Ética Médica, nós temos o CODAME. Quem aí já ouviu falar? Que é uma comissão que divulga assuntos sobre publicidade e marketing médico. É um regramento geral específico, ele é geral e é específico para a classe. Alguns estados se apoiam no CODAME, que é um manual bastante completo, também para julgar casos que ensejam responsabilidade ética no que tange à publicidade. Por exemplo, você faz o antes e depois. O antes e depois é um problema clássico, né, do segmento estético. Não pode, é uma propaganda ilícita. Você faz selfie em centro cirúrgico ou selfie com o pós-procedimento do seu paciente? Também não pode. Você pode colocar que você faz, por exemplo, aplicação de toxina botulínica no site de compra coletiva? Não. Você pode anunciar a medicina vinculada à parte de parcelamento, como se isso fosse um atrativo de mercado? Não. Então tem uma série de circunstâncias que são reveladas por esse CODAME, as quais, caso você descumpra, você sofre a possibilidade de um processo ético. Além disso, nós temos também o erro médico, que a gente tanto debate aqui no canal. O erro médico, caso você o faça ou não, né? A gente sabe que o processo de erro médico e o erro médico em espécie tem uma distância considerável entre os dois, eles podem estar juntos ou não. Aí depende da denúncia, do processo, da averiguação, enfim. Então o teu paciente, quando ele te processa por erro médico, ele pode te processar no tribunal, né, no âmbito civil, a depender do erro que você praticou, caso tenha causado uma lesão corporal, você também pode responder no criminal e você também pode responder no Conselho de Medicina. É um processo ético para averiguar a sua culpa. Ô Maeli, esse tipo de processo, por exemplo, eu estou sendo processado no civil, que é indenizatório, que a gente já falou aqui em outros vídeos, o que é civil? Civil é dinheiro. Eu estou sendo processado no civil e também estou sendo processado no Conselho de Medicina. Um julgamento depende do outro? Não. Um julgamento influencia o outro? Depende da cabeça do conselheiro ou do juiz. Normalmente não, eles não gostam desse vínculo, porque a análise ética, eu diria que ela é muito importante. Nós estamos falando de preceitos que regem uma profissão, mas a análise condenatória, ela não vai guardar relação com a ética e a recíproca também é verdadeira. A gente vê acontecendo isso muito, né? O médico ele é condenado no CRM e aí o advogado que fez a denúncia ou o paciente junta no processo indenizatório apenas para fortalecer, falando mais ou menos assim: olha aqui, excelência, se os próprios colegas, né, que parte-se do pressuposto que há um corporativismo no julgamento e na análise do caso, se os próprios colegas atestam que ele é antiético, com certeza houve erro médico. É uma manobra de persuasão, não que de fato isso venha a contribuir no juízo de valor no momento do julgamento do judiciário. Você cometeu uma falta ética e vai ser processado. Então você pode sofrer sanções
confidenciais, públicas, desde advertência até censura, então já são 4, né? Advertência pública ou só para você, confidencial. Censura, mesma coisa. E você pode ser suspenso do exercício e cassado. Praticamente são as 6 suspensões que vinculam um processo ético. E aí você também passa, antes de responder o processo ético, por um pré-processo, que é uma fase de avaliação sumária para ver o que você fez, para que o seu processo não seja julgado de forma abrupta, sem grandes análises. Esse processo, esse pré-processo, se chama sindicância. Então, não importa o que você fez, a gravidade do que você fez. Quando você recebe o primeiro processo de ordem administrativa, de ordem ética, você vai responder uma sindicância. E aí o seu advogado vai fazer a defesa e você já vai prometer para mim, por favor, num banco idiota, tá? Eu canso de atender médico aqui que fala, não, doutor, eu já fiz a manifestação. Por favor, preocupe-se só com a medicina. Não vai fazer o que você não sabe, não se meta onde você não entende nada, porque você pode se complicar, tá? Por exemplo, você vai se defender num pré-processo. Então, por exemplo, você não pode já alegar toda a sua matéria de defesa, porque pode ser que você precisa, pode ser que você necessite de mais argumentos para o processo em si. A sindicância é um pré-processo que é julgado aí na sua cidade. O processo ético disciplinar, ele vem com um parecer da sua cidade, mas ele é julgado lá na capital do teu estado. Significa dizer que se você faz uma defesa atécnica, para não dizer chula na sindicância, você está facilitando a existência de um processo ético contra você. Aqui em São Paulo, a gente tem aí uma média de duração de uma sindicância de 2 anos, 1 ano e meio, 2. Se isso vira um processo, nós estamos falando de 4 ou 5 anos que isso vai tramitar. Então, o ideal é que, caso você seja denunciado, você trabalhe num formato de arquivamento em fase de sindicância. Por isso que a contratação de um advogado para fazer a sua defesa com o tecnicismo e a juridicidade necessária ao ato é fundamental, é imprescindível. E quando eu atendo esse tipo de cliente, o que eles falam para mim? Falam, não, Amaeli, eu recebi uma cartinha, já começa a me irritar, porque não existe cartinha, você foi intimado, você foi notificado. Cartinha é para namorada quando você era adolescente, tá? Você foi notificado a se manifestar em um processo. Então, você não recebeu uma cartinha e fez uma manifestaçãozinha. Você vai fazer uma defesa preliminar em grau de sindicância, respeitando princípios constitucionais de ampla defesa, de contraditório, regramento ético deontológico, se for de ordem publicitária, normas peculiares a isso, nós falamos o CODAME, Código de Processo Civil. Se a sua afronta foi de direito difuso, acontece muito, por exemplo, olha, a curtida de número 1000 aqui na minha mídia social vai ganhar um Botox. Quem que você agrediu? Você agrediu a sociedade. Número e pessoas de ordem indeterminada. Então, houve um comprometimento do consumidor de forma abstrata, difusa e coletiva. Você vai ser denunciado e vai ter que se comprometer com isso. Você acha que você tem conhecimento para fazer essa defesa? Você sabe o que é direito difuso? Se você responder que não, você não pode nem pensar em fazer a tua defesa, meu caro. Tá, então, hoje nós falamos de processo ético, disciplinar, de forma bem sucinta, de forma bem resumida. N são as possibilidades de problemas de ordem ética e os mais averiguados atualmente, em virtude do excessivo oferecimento e autopromoção, são os de ordem publicitária, tá bom? Eu fico por aqui, espero que vocês, por favor, sugiram novos temas e vamos em frente.